Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Almir Nascimento e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, deixa o like no vídeo aí pra mim, hypa esse vídeo para o YouTube entregar ele para mais pessoas. Isso é muito importante, tá, gente? Essa nova função de hypar, ela fica lá na mesma aba lá dos comentários, né? Vocês podem hypar até 3 vídeos por semana. É tão importante quanto curtir, quanto comentar, quanto compartilhar também, né? Compartilha também com os amigos aí, que vocês sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo aqui. Bom, e na aula de hoje nós vamos aprender a fazer Labubu, gente, isso mesmo. Eu sei que tá aí na crista da onda, até demorei um pouquinho para trazer eles aqui para vocês, né, porque tava fazendo 1001 coisas aqui, mas finalmente finalizei aqui, ó, os Labubus com direito a suporte aqui, ó, para colocar na bolsa, para usar como chaveiro ou como vocês quiserem. E é uma ótima opção aí para presentear, para vender, né, aproveitar aí o hype para vender bastante essas fofurinhas, muito fácil de fazer, tá, gente? Não tem muito segredo. Vocês podem adaptar aí para fazer de outros tamanhos também. Eu fiz eles até grandinhos, né? Ó, vou até medir eles aqui para vocês. Ó, eles ficaram com 16 centímetros, gente. 16, um pouquinho mais de 16 centímetros. Tá? Mas vocês podem fazer eles menores ou maiores também, né? Com a técnica vocês vão poder fazer aí do tamanho que vocês quiserem. Muito bonitinhos, né? Fica muito fofinho. Vou ser sincero pra vocês, no início eu achava esses bichinhos muito feios. Mas eu me acostumei com eles, gente. Agora eu acho eles muito fofinhos, né? Muito bonitinhos. E acho que valeu aí o hype que tá tendo. Né? E eu espero muito que vocês gostem da aula. E você que tá chegando por aqui agora e quer dar um up aí na sua modelagem, quer aprender mais conteúdos, quer aprender a fazer peças grandes, peças estruturadas, não deixa de assinar aqui o nosso clube de membros aqui do canal e ter acesso aí a dezenas de conteúdos. Já temos mais de 100 aulas disponíveis, vários temas, só temas vendáveis, peças lindas que vão fazer todo o diferencial aí no teu portfólio. Então não deixa de assinar, vem fazer parte da nossa turma e você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixem sugestões também de vídeos, de aulas, o que vocês querem que eu traga aqui no canal, aí nos comentários. E é isso aí, gente. Sem mais delongas, vamos pro passo a passo. E para começar o nosso Labubu, ou Lafufu, a gente vai precisar primeiro de uma imagem de referência, né? Eu peguei aqui, ó. Essa aqui eu pesquisei no Google lá por Labubu, encontrei essas imagens aqui, vou me basear nelas, vou usar elas como inspiração para fazer o nosso de biscuit. Eu vou usar essa imagem aqui, ó, como base. Ela tem cerca de 15 centímetros, gente. Eu vou deixar essa mesma imagem aqui para vocês, né? Essas mesmas figuras aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer igual também. Então é só olhar aí na descrição do vídeo que vai estar lá o link para vocês baixarem. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar o molde do olho para fazer o olho bem parecido aqui com o olho do nosso Labubu. Pedacinho de acetato. Esse aqui eu já ensinei para vocês, né? Como fazer esse tipo de olhinho aqui. Vem, ó, com a canetinha marcadora. Eu não vou deixar essa fenda aqui em cima, eu vou fazer ele todo redondinho. Essa pálpebra a gente vai enxertar sobre o olho. Então a gente vai fazer esse olho primeiro redondo, tá? Ovalado no caso, né? Aqui é só a gente recortar esse molde. Eu já fiz isso, já. Recortei um aqui, ó. Já antecipei. Vou deixar ele reservado aqui. Com um pedacinho de fita crepe. E por enquanto, a gente vai fazer a estrutura do corpo. Para essa estrutura eu não vou usar isopor, vocês estão acostumados a me ver sempre usando isopor aqui para fazer as estruturas, mas eu gosto muito também de usar o papel alumínio, né? Tem aulas minhas aí bem antigas, onde eu uso bastante papel alumínio. E nesse personagem aqui nós vamos usar também o papel alumínio. Esse que eu estou usando aqui é o papel alumínio de 40, acredito que é 40 a 45 centímetros de largura. É aquele mais larguinho, tá, gente? E a gente vai precisar aqui, ó, de mais ou menos 70 centímetros desse papel alumínio. Ó, vou amassar bem esse montão aqui de papel alumínio, ó. Vem agora bem devagar, quando chegar nesse formato aqui mais ovalado. E vamos compactando ele com as mãos assim, ó. Deixando ele parecendo um ovo. Vai amassando como se estivesse modelando um ovinho, ó. Vem aos poucos. E agora a gente vai conferir aqui, ó, com a cabeça aqui da nossa imagem. Já dou uma achatada aqui, ó, para deixar mais plano essa área, onde a gente vai modelar o rostinho dele, tá, ó. Precisa ficar aqui do mesmo tamanho ou um pouquinho menor do que o desenho aqui, né, porque a gente vai ainda revestir com massa, então vai dar mais volume. Então a gente precisa deixar um pouquinho menor, só um pouquinho menor do que a figura que a gente tá usando aqui, tá bom? Ó, vou amassar mais um pouquinho aqui essa região frontal. Ó, aqui vai ser o rostinho dele e aqui atrás
vai ser a nuca, tá? Então, ó, compactei bem. Deixei aqui no formato do rostinho. Então agora a gente vai mumificar isso aqui com fita crepe, ó. Venho bem aqui no meio, passo a fita crepe, em seguida vou dando voltas aqui, fazendo aquele processo de mumificação dessa estrutura de papel alumínio. Vai revestindo tudo. Ó, depois de fazer o primeiro lado aqui, finalizo aqui o outro lado. E, ó, depois de envolver toda essa estrutura de alumínio com a fita crepe, a estrutura da cabeça aqui está pronta. Aqui a gente pode passar cola branca se quiser para a massa aderir melhor. Eu não acho necessário, tá, gente? Não acho tão necessário. Daqui a gente já pode continuar, né? A massa de biscuit ela adere bem na fita crepe, né? A fita crepe ela tem uma boa aderência aí com o biscuit. Para a primeira etapa do rostinho dele, nós vamos usar 50 gramas da massa pêssego bebê da Inkway. Sova bem essa massinha. Ó, depois de sovar bem, a gente vai fazer uma bolinha bem redonda. Dessa bolinha, nós vamos fazer um ovinho para seguir ali, né, a referência do rostinho dele. Ó, faz um rolinho, achata esse rolinho aqui na mesa, faz um carinho na massa, deixar a superfície dela bem suave. A gente pode até usar aqui, ó, nossa imagem de referência. Ó, tá vendo isso aqui que a gente precisa, tá? Ó, foi essa espessura que ficou, mais ou menos uns 4 milímetros. E agora a gente vai depositar essa massinha bem aqui, ó, bem na base aqui do rostinho dele, deixando o meio bem volumoso, e a gente vai aderindo só a bordinha aqui. Por isso que eu falei, né, que quem quisesse passar cola branca aqui na bordinha, para aderir bem a massa na fita crepe. Mas ó, tá vendo? Só com o cabo do pincel aqui eu já consigo deixar uma boa aderência, né, entre a massa e a fita crepe. A gente vai aqui, ó, contornando tudo com o cabo do pincel, com a esteca, um rolinho de abrir massa, para ir envolvendo todo esse contorno. Finalizo passando aqui o peito da mão. Ó, faz um carinho com a mão para deixar essa superfície da massa bem suave, ó. Tá vendo? Ó, foi assim que ficou. Até passar o pincelzinho modelador aqui em volta, se achar necessário também, para deixar essa massa bem firme. Ó, aqui agora vai ser a face do nosso labubu. O que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa definir aqui a boquinha dele. Ó, pega essa estequinha aqui de agulha, mas pode ser também um cabo de pincel, tá? Vem aqui, ó, marco, puxo para um lado, puxo para o outro, vai dando aquele confere na imagem de referência, ó. Um sorriso mais aberto aqui. Então, abre mais ele aqui, ó. Ele tem uma curvatura a mais aqui no cantinho. Fazer um carinho para suavizar essa marcação. Marca bem. Eu acho que aqui tá legal, não tá? Suaviza a pontinha do dedo, ó. E temos aqui o sorriso do nosso labubu. Próxima etapa, a gente vai enxertar os olhinhos.
Eu vou usar aqui um paquímetro para medir aqui a distância de um olho para o outro, ó. Venho bem aqui no meio dos olhos e marco aqui no nosso labubu. Ó, é aqui que a gente precisa marcar esses olhinhos. Vou pegar o molde que a gente desenhou. Ó, é importante passar um pouco de creme Nivea nesse moldezinho aqui. Nada de excesso, tá, gente? Só mela a pontinha do dedo e passa aqui, ó, nesse molde. E agora sim a gente vem aqui, ó, centraliza a marcação que a gente fez e com o pincelzinho modelador finca aqui esse molde. Se você preferir fazer ele com o olhinho fechado, então não precisa dessa etapa aqui, tá? Vai pular essa etapa aqui do molde, porque o olhinho a gente vai fazer pintado. Almir, por que você passou creme Nivea? Para facilitar isso aqui, ó, gente. Vem aqui por cima e tira esse molde. Agora é só repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, posiciona ele bem no centro aqui, de onde a gente marcou. Ó, centraliza aí, marca. Eu gosto de deixar bem profunda a marcação, então precisa apertar bem aqui, ó, para o acetato afundar bem na massa. Ó, tá vendo? Vou deixar bem marcado. Agora a gente vem aqui e tira. Por que eu tô tirando por cima aqui? Porque essa marcação aqui a gente vai cobrir depois com a pálpebra dele, tá? Então, ó, de preferência tira por aqui. Então aqui a gente tem a base, né, da cabeça do nosso lafufu, do nosso labubu. Eu quero falar lafufu. Então agora a gente vai deixar isso aqui secando, pelo menos por umas 8 horas, né, até ele pegar firmeza e a gente poder continuar a modelagem. E ó, gente, depois que essa camada de massa secou, foi assim que ficou, tá vendo? Ó. Agora a gente vai enxertar os olhos. Aplico água na cavidade, eu espalho bem essa água. Gosto de passar até um pouquinho assim o dedo, ó, gente. Até soltar a cola da massa já seca. Pois é, a massa já seca ela ainda solta a cola se a gente molhar. Ó, aplicou a água aqui. Agora a gente vem com massa branca. E qual a quantidade? Gente, eu percebi que os olhinhos do labubu, eles são bem fundos, né? Eles não são aqueles olhos nem muito saltados, nem muito nivelados. Ó, como por exemplo aqui nessa imagem aqui, ó. A gente percebe que é um olho bem fundo. Então eu vou colocar uma quantidade de massa menor do que o que habitualmente a gente coloca, né, nas peças. Ó, vou pegar 2 bolinhas de massa, acho que aqui vai ser o suficiente. Que tem mais ou menos meio grama. Acredito, um pouco mais de meio grama aqui em cada quantidade dessa. Ó, primeiro eu gosto de dar um confere. Acho que aqui ainda vai ficar muito porque precisa ali. Então, vou diminuir mais um pouquinho aqui. Deixar as 2 bolinhas do mesmo tamanho. Ó. Acho que aqui agora é o suficiente. A gente modela aqui, ó, um ovinho. No mesmo formato ali, separa uma bolinha aqui no plástico para ela não secar. Achato essa daqui, ó. Dou uma leve achatada aqui no dedo mesmo. Precisa ficar menor do que a cavidade aqui, ó. Tá vendo? Porque a gente vai espalhar agora essa massinha aqui dentro da cavidade, ó. Vai pressionando aos pouquinhos, com cuidado, ó, com a pontinha do dedo. E vai espalhando essa massinha aqui nessa cavidade do olho. Ela vai empurrando até ela preencher todo o espaço. Ó, ainda finalizo aqui passando um pouco de água aqui em volta. E finalizando com o pincel modelador. Vou usar esse pincelzinho aqui, ó, da ponta pequena. Passo com cuidado aqui em todo o contorno desse olhinho. Para a massa unir bem
A massa branca fresquinha, né? Unir bem na massa pêssego já seca. Ó, contorna tudo. E agora a gente vai repetir a mesma coisa aqui no outro olho. E ó, olhinhos enxertados, agora a gente vai fazer o quê? Colocar os dentinhos, ó. Ó, vou reforçar aqui essa marcação com a estequinha gravata, porque agora a gente vai vir com os dentinhos. A massa já deu uma boa ressecada, mas ela ainda no meio tá bem úmida, né? Então a gente ainda consegue fazer algumas variações aqui, né? Fazer algumas modificações na peça. Vou só aprofundar mais um pouquinho aqui, ó. Onde a gente vai encaixar os dentinhos dele. Ainda vai vir aqui depois as pálpebras, né? Mas vamos deixar o olhinho secar um pouco para poder enxertar as pálpebras. E vamos agora para os dentinhos, aproveitar que a gente tá aqui com a massa branca em mãos. E ó, para cada dentinho, eu vou usar aqui, gente, uma bolinha mais ou menos do tamanho de uma semente de uva. Um pouco maior que uma semente de uva, tá vendo? Para cada dentinho. Claro que os dentinhos deles são irregulares, tem alguns maiores, outros um pouco menores, ó. Eles variam um pouco de tamanho. Mas a regra é a seguinte, precisa ter 9 dentinhos, né? Disso aí eu já sei. Os dentes, eles começam centralizados, tá vendo, ó? Bem no meio, tá vendo? Tem um narizinho, e entre o narizinho tem 2 dentinhos aqui. Então, significa que a gente precisa primeiro centralizar 2 dentinhos ali no meio e ir seguindo em volta até chegar nos cantinhos da boca. E precisam ser 9, tá? Ó, a modelagem dos dentinhos é fácil, gente. É só a gente fazer uma coxinha. Ó, ela precisa ser uma coxinha bem curtinha, bem gordinha, né? Ó, achata essa coxinha. Fica quase que uma pirâmide, né? Esse dentinho dele é quase no formato de pirâmide. Ó, deixa bem triangular. Achata, ó, pra ele ficar fininho. Não precisa ficar tão fininho, né? Mas ele precisa ficar larguinho. E a primeira a gente pode primeiro dar um confere, né? Ver se tá um tamanho legal. Aqui pra mim tá ótimo. Vou mostrar pra vocês até o tamanho que ficou, ó. Ficou com mais ou menos 8 milímetros de altura, tá? Como que a gente vai fazer pra colar? Vamos usar cola branca para não correr o risco depois de soltar, né? E sim, a gente vai aplicando dentinho por dentinho. Ó, primeiro eu vou colocar um risquinho de cola branca aqui no meio para encaixar os 2 primeiros dentes. Ó. Venho aqui com o primeiro. E já encaixo ele aqui. Ó. Vou espalhar um pouco mais ele aqui na mão mesmo, eu venho espalhando. Pode até usar uma estequinha. Uma esteca de faquinha, ó. Pra nivelar bem ele aqui na boca. Ele precisa ficar abaixo desse arco que a gente modelou aqui com a estequinha de agulha. Ó. Vai encaixando. Vai ajustando esses dentinhos para eles ficarem bem certinhos, bem nivelados. E agora é só ir colocando um do lado do outro. Vou fazer mais um aqui para colocar na lateral. Dava para fazer até tudo de uma vez, né? Usando aquele cortador de castelinho, sabe? Da Blue Star. Mas eu acho que o resultado assim, fazendo dente por dente, eu acho que fica mais legal, gente. Então, ó, vamos fazer desse jeitinho aqui, que eu tenho certeza que vai ficar com um resultado bem legal. Já venho aqui, ó, na lateral. Aplico próximo, bem juntinho. Eles precisam ficar bem coladinhos um no outro. Junta bem um no outro, tá, gente? Porque essa massa vai secar e é grande a probabilidade de retrair e eles ficarem separados um do outro. Não pode. Tem que ser bem juntinho um do outro. Ó. Tá vendo? Agora é só a gente vir aqui dando a volta, né? Passando cola e colando cada dentinho. E ó, depois de colocar os 9 dentinhos, foi assim que ficou. Aqui a gente pode pegar o pincelzinho de água, ó, e finalizar aqui passando em todos eles. Passo também aqui o pincelzinho modelador pequeno, ó. Só para nivelar tudo, deixar tudo bem niveladinho, bem juntinho. Para evitar também que quando secar, eles se separem. Ó. Tá vendo? É assim que a gente precisa
que fique esse sorriso. Eu acho que eu exagerei um pouquinho no tamanho, eu acho que deveria ter feito um pouquinho menor, mas a massa vai secar ainda, vai encolher um pouco ainda, né? E eu acho que vai ficar legal. Pro narizinho eu peguei aqui, ó, massa, essa cor aqui é castanho, castanho fosco, é quase que um marrom alaranjado. Eu vou dissolver aqui com um pouco de branco, ó, para dar esse tomzinho aqui mais clarinho. É quase que um laranja bem clarinho, para fazer o narizinho dele. Para esse narizinho, a gente precisa fazer ele bem delicado, bem pequenininho, né? Que o narizinho dele é bem miudinho. Eu peguei aqui uma bolinha menor do que uma ervilha. Essa bolinha bem redondinha. E o segredo aqui é o seguinte, ó. Achata essa bolinha e belisca ela para deixar ela triangular. Ó, e é isso aqui o narizinho dele, tá vendo? É isso aqui, gente. Ó, bem pequenininho. Dá um confere primeiro aqui, né, ó. Achata um pouquinho. É aqui mesmo que a gente vai colar. Vou passar o pincel de água primeiro aqui, ó, no meio. Já mostro pra vocês como que eu fiz esse olhinho aqui. Fechado. Ó, gotinha de cola branca. Ó, uma gotinha de cola branca também aqui bem no centro. Precisa ficar um pouquinho abaixo da linha dos olhos aqui, o narizinho dele, ó. No caso desse que tá com o olhinho fechado, né? Ó, gotinha de cola bem no meio. Pego aqui o narizinho. E... ó, pressiono para deixar ele bem achatado. Ó, arruma certinho. Tá vendo? E a mesma coisa eu vou fazer nesse que tá com o olhinho aberto. Ó, deixa ele um pouquinho mais triangular aqui, ó. Só pegar aqui a estequinha e ir pressionando aqui nas laterais. Olha que legal. Agora eu vou colocar o do outro e já volto com vocês. E, ó, repito a mesma coisa aqui. Esse aqui já tem um narizinho mais centralizado aqui, né, no meio dos olhos. Pressiono bem para esse narizinho não ficar saltado, né? Ele precisa ficar mais rente aqui na massa pêssego. Eu acho que poderia ser até um pouquinho menor, mas eu sigo aquela regra de que a massa vai secar aqui ainda, né? E ele vai encolher um pouquinho mais. E ó, gente, para esse olhinho aqui eu fiz aquela mesma técnica de medir com o paquímetro para ver a distância um do outro. E aqui é o seguinte, ó. Onde eu marquei com o paquímetro, eu fiz um pontinho de cada lado. E aqui é só a gente vir aqui, ó. E puxa um tracinho aqui para cima. Depois puxa mais um aqui, ó, no meio. E mais um aqui embaixo. Ó. Confere se está simétrico. Se não tiver, passa o cotonetezinho com uma água limpa. Tenta novamente até deixar os dois bem simétricos. Ó, aqui ainda não tá, mas dá para ajustar aqui com lápis mesmo. Depois é só a gente pintar, né, em cima do grafite com tinta, né? Pega um pincelzinho filete e faz o traçado. Ó, vou pegar aqui duas bolinhas da mesma massa pêssego que a gente usou para fazer o rostinho, ó. Cada uma vai ter mais ou menos 0,4 gramas. Olha que chega difícil de pesar, né, gente? Porque é bem pequenininha. Mas elas precisam ter essa medida, senão vai ficar ou muito grande ou muito pequeno, tá? Ó, 4 gramas cada bolinha. Vou reservar um aqui no plástico primeiro. E vou mostrar pra vocês como aplicar aqui esse supercílio. Ó, separa uma no plástico. Bolinha. Em seguida a gente faz um rolinho. Ó, quase que um tic-tac. Dou uma leve achatada nesse tic-tac. Ó, e a gente vai aplicar água bem aqui em cima. Todo esse contorno aqui do olhinho. Ó, espalha bem essa água.
Dou uma leve achatada nesse tic-tac de massa. Posiciono bem aqui acima do olho e achato, ó. Faz pressão em todo o contorno. Vou passar mais água aqui em volta. E agora a gente vem com o pincel modelador e vai rejuntar essa massinha aqui, ó. Faz uma pressão sobre o olho e vem rejuntando a massinha. Ó, começando aqui em cima. Vai passando o pincel modelador, vai passando água. Vai espalhando essa massinha com o pincel. Vai deixar esse enxerto bem visível. Ó, vem quase que depositando essa massinha sobre o olho. Eu não vou cobrir totalmente o olho. Eu acho que não vai ficar tão legal, né? Apesar de que tem alguns modelinhos que eu vi na internet que tem essa pálpebra bem, né, sobre o olho. Chega a dar até uma carinha de tristonho neles, né? Eu não quero deixar ele com a carinha muito tristonho, gente. Respeitem a minha versão do Labubu. Ó, espalha bem essa aguinha aqui em volta. Eu acho que assim tá bem legal. Quando secar vai ficar bem... O volume vai ficar bem concentrado ali, né? Onde tem que ficar na testa. Mas se quiser deixar ele mais sobre o olho, é só pressionar mais aqui, ó. Puxando pra baixo. Eu não vou puxar mais, gente. Pra mim aqui já tá bom. Ó, vou repetir a mesma coisa agora do outro lado. E agora vamos para os pezinhos e para as mãozinhas deles. Primeiro para os pezinhos. Para cada pezinho a gente vai usar 3 gramas da mesma massa que a gente usou. Massa pêssego que a gente usou no rostinho. Ó, o pezinho é bem simples. Bolinha. Ó, dessa bolinha a gente faz uma coxinha. Essa coxinha a gente achata. E ó, a gente achata aqui esse lado mais larguinho primeiro. Ó, dá uma achatadinha nele para ficar mais fininho na borda. Ó, vão ficar com mais ou menos 2,8 centímetros de tamanho, de largura, tá? Olha, aqui a gente vai fazer o seguinte, vai fazer 2 cortezinhos em V. 2. Ó, ajusta bem para tirar a marca do corte aqui. Pode usar até uma estequinha de faquinha, ó. Para deixar esse pezinho nesse formato. Como se fosse um pezinho de sapo, né? Será que o Labubu ele tem DNA anfíbio, minha gente? Não sei. Afinal, que bicho é o Labubu, minha gente? Deixa aí nos comentários pra mim. Vocês sabem que animal é o Labubu? Será que é um animal ou será que ele é só uma criatura? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Ó, pezinho pronto, precisa ficar bem plano embaixo, tá vendo? A gente vai fazer 2 iguais e vai deixar secando em cima de uma esponja. Para as mãozinhas, a gente vai usar um pouco menos de massa. Para cada mãozinha eu vou usar aqui, ó, 2 gramas de massa. Vai ser o suficiente para cada mão. Ó. Sova bem. Vai ser aquela mãozinha bem típica, né? Bem comum no biscuit. Porém, ele tem apenas 4 dedinhos. Então, ó, coxinha. Dá para tirar um punhozinho aqui, ó. Que vai ser o punho. E o restante aqui vai ser dedinhos e palma da mão, né? Achato aqui, ó, com a ponta do dedo mesmo, deixando esse estilo de pazinha. Com a tesourinha a gente vai fazer um corte em V aqui, ó, em uma das laterais. Arredonda bem o polegar, ó, pra não ficar com a marca da tesoura. Eu venho ajustando aqui o restante da mãozinha. Ó, polegar feito.
A gente vai fazer mais 2 cortes aqui desse lado. 1, 2. Vamos arredondar aqui as pontinhas dos dedos. Esse do meio, dou uma esticadinha nele. E temos aqui ó, a mãozinha do nosso Labubu. Ó, que bonitinha. Que a gente pode deixar, né, como a gente quiser, na posição que quiser. Sendo aquela posiçãozinha, né, mais estática, né, que o bonequinho tem mesmo, a mãozinha bem estática, então já deixa nessa posição. Vamos fazer 2, né, a direita e a esquerda, e reservar, deixar secando, que a gente vai precisar dela bem seca quando o corpinho do bonequinho estiver pronto. Ó, base do rostinho seca, eu deixei secar de um dia para o outro, para poder fazer a pintura, né, é importante que a massa esteja já bem sequinha para a gente conseguir, né, pintar. E aqui eu deixei secar pelo menos de um dia para o outro, tá, gente? Deixa pelo menos a massa ficar mais sequinha, criar aquela película, para que a gente consiga fazer essa pintura e depois ela não fique craquelada, tá bom? Com o grafite a gente vai desenhar aqui a íris dos olhos, né? Que aqui é uma íris no mesmo formato ali do olhinho, né? Então é só a gente acompanhar ali o formato e deixar os olhos mais centralizados, no caso, né? Não tanto para ele não ficar vesguinho, né? Mas ele precisa ficar mais centralizado, mais distante ali, né, do cantinho do rosto. Ó, e o formato é esse aqui, gente, é oval, né? Seguindo ali também a imagem, né, do molde que a gente fez. E ó, a gente vai repetir a mesma coisa no outro olhinho. Para a pintura desse olhinho, nós vamos usar 3 cores básicas: marrom, preto e branco. Eu vou estar usando aqui as tintas PVA da Tech Bond. E a tinta PVA não é a minha tinta favorita para fazer esse tipo de pintura, mas as tintas da Tech Bond são maravilhosas, então dá para usar elas também. Ó, já dilui aqui uma pequena quantidade da massa marrom, né? Cada gotinha de tinta a gente coloca uma gotinha de água, né? Dilui. Vou usar aqui esse pincelzinho. É um pincel de cerdas mais longas, mas você pode usar aí o pincel da sua preferência. E a gente vai preencher todo esse círculo que a gente fez aqui, ó. Esse círculo ovalado que a gente fez, que é a íris, né, do nosso Labubu. Repete a mesma coisa no outro olhinho e depois que secar, a gente dá uma segunda demão com essa mesma tinta. E ó, gente, depois de pintar os 2 olhinhos, foi assim que ficou. Ó, agora a gente vai fazer os detalhes com a tinta preta. Aqui eu coloquei mais ou menos 4 gotinhas de tinta preta, diluí com mais ou menos 4 gotinhas de água, isso mesmo. Uma gota de água para cada gota de tinta. Dilui e a gente vai fazer alguns detalhes agora, tanto nessa cabecinha aqui quanto nessa aqui também. Ó, aqui agora a gente vai fazer a pupila do olho dele, isso mesmo, gente. Ele tem uma pupila no olho. Ó, faz outro círculo, né? Mesmo formato do olho, né? Igual a gente fez com a tinta marrom. Agora a gente vai fazer com a tinta preta aqui, ó. Carrego aqui, ó, o pincel na tinta preta. E vamos agora carregar aqui no centro do olhinho dele. Ó, contorna tudo que a gente desenhou aqui com o grafite. A gente vai cobrir aqui com a tinta preta. Vou dar 2 demãos também, igual a gente fez com a tinta marrom. Né? Repete a mesma coisa dos 2 lados. E ó, gente, depois de pintar a íris, a gente vai fazer agora o detalhe da boquinha dele aqui, o contorno da boquinha dele. Que ele tem esse contorno bem marcado, preto. Vou usar um pincel aqui, um filete. E a gente vai caprichar aqui no traço. Ó, começa aqui do cantinho da boca. E vem contornando. Ó, vou precisar preencher mais esse pincel. É só vir aqui, ó, entre os dentes e o lábio dele. Ó, faz esse traço até o cantinho, né? E vou mostrar pra vocês também aqui, ó, como contornar o olhinho aqui, que é bem fácil, gente. A gente já fez aqui com grafite, né? Então agora, ó, carrega aqui e a mesma coisa. Eu sempre testo primeiro na unha. Ó. Contorna tudo que a gente desenhou com o grafite. E repete a mesma coisa do outro lado. Já vou finalizar aqui a boquinha desse daqui e fazer a mesma coisa na boca do outro.
E ó, gente. Vou dar uma segunda demão, né, nesse traço. E ó, pra finalizar essa pintura, vamos fazer o brilho dos olhos dele. Vou usar aqui um pinta-bolinhas com a ponta maior aqui, ó. Carrego na tinta branca, também diluída com água. E ó, esse pontinho branco ele vai vir bem aqui nessa direção. E vou repetir a mesma coisa no outro olhinho, também na mesma direção. Ó. Agora, com um pontinho menor, carrego também aqui na tinta. E a gente vai fazer um pontinho aqui na lateral, ó. A mesma coisa do outro lado. E ó, que legal que ficou. Pintura finalizada, agora a gente vai terminar de montar, né, o nosso Labubu. Para a estrutura do corpinho do nosso Labubu, nós vamos precisar de 60 gramas. Vou usar aqui massa branca, mas pode ser massa natural, pode ser até a massa que você já vai fazer, né, a pelagem dele. Mas aqui vai ser só a estrutura. Por que eu não vou fazer de isopor nele papel alumínio? Porque eu quero que esse corpinho ele fique um pouco mais pesado do que a cabeça. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. Mas com certeza dá para fazer também, né, a estrutura com papel alumínio ou com isopor. Mas aqui a gente vai fazer só com biscuit. Ó, chova bem essa massa. Primeiro, bolinha. E ó, dessa bolinha, a gente já faz aqui quase que um rolinho. Desse jeito, ó. Um dos lados eu achato aqui na mesa. Pra ficar mais plano. E aqui do outro lado, eu vou usar uma esteca, pode ser uma gravata mesmo. E a gente vai fazer uma divisão aqui bem no meio, ó. Vem bem no meio. E divide isso aqui. Pra formar aqui, ó, as duas perninhas dele. A gente vem aqui, ó, arrumando essas perninhas, dando uma esticada nelas. Ó, vai puxando. Ó, vem beliscando. Até se transformar realmente em duas perninhas, tá vendo? Ó, reforço aqui, a gente precisa achatar bem. Pra deixar plano aqui esse lado contrário, que é onde vai encaixar a cabeça. A umbigo, mas não tá muito pequeno, calma, gente. Aqui ainda vai vir outra camada de massa, né? Primeiro a gente precisa deixar isso aqui secando. A gente vai fazer todas as partes, deixar tudo secando, para depois montar os nossos labubus. Ó, pode achatar também a parte de baixo das perninhas, assim, ó. Um corpinho bem fofucho, né? Ó, a gente pode até ir se guiando aqui, ó, pela imagem de referência, né, ó. Fecha mais um pouco essas perninhas. Lembrando que ainda vai vir aqui, né, massa nessa estrutura. Mas de início é isso aqui, ó. A gente vai fazer essa modelagem, vai deixar secando em cima de uma esponja. Pode deixar secando até assim, se quiser, ó. Tá vendo? Deixa assim em cima da esponja. Se você for fazer vários, deixa todos eles secando, né? Deixa as mãozinhas secando, igual eu fiz aqui, ó. Ó, mãozinhas e pezinhos secando. Deixo também aqui o corpinho. Para cada orelhinha do nosso Labubu, nós vamos usar 12 gramas da mesma massinha que a gente usou no rostinho dele, né? A massa pêssego bebê. Sova bem essa massinha. E aqui é o seguinte, a gente faz uma bolinha primeiro. Em seguida faz um rolinho. Ó, esse rolinho vai ficar com mais ou menos um pouco mais de 4 centímetros, tá? Então aqui, ó, a gente achata essa orelhinha. Vou dar uma afinada nela. Esse lado plano aqui, ó, que a gente achatou na mesa, vai ser o lado frontal dessa orelha. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Com o cabo do pincel, a gente vai fazer uma marcação aqui no meio, como se fosse uma orelha de coelhinho. Marca, faz essa cavidade aqui. E aqui a gente vai deixar secando. Vai fazer duas iguais, né? Caso você vai fazer um Labubu só. Então faz duas, deixa as duas secando. E depois de deixar o corpinho secar de um dia pro outro, foi assim que ficou, ó. Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vou pegar aqui um palitinho de churrasco, um pedacinho de palito de churrasco, ó, mais ou menos uns
10 centímetros de palito de churrasco. Vou fincar nessa área aqui, ó, para deixar ele bem preso. E a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Vou passar água com um pincelzinho de água aqui, ó. Toda essa estrutura aqui de massa, né? Que pode ser de massa branca, como eu fiz aqui, ou pode ser de massa natural, ou na própria cor que você vai querer o seu labubu. E esse palito ele já vai servir na hora da gente deixar secando, tá? Ó, vou deixar aqui no isopor enquanto a gente prepara a massa, que vai ser a pelagem, né, do nosso labubu. Ó, vou escolher aqui esse tom de azul, que é o azul celeste da Inkway, que eu dissolvi com branco. Aqui tem metade de massa branca e metade de massa azul celeste. O labubu ele precisa, né, ter um tomzinho bem clarinho, bem pastel. Ó, tem aqui mais ou menos 50 gramas dessa massa azul. E que a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai abrir essa massa com um rolinho. Ó, que fique na espessura de mais ou menos uns 3 milímetros. E aqui a gente vai envolver essa massa nesse corpinho. Dá a volta. Ó, aqui em cima a gente já vem colocando essa massinha aqui, ó, pro centro. E também vamos envolver aqui, ó, nas perninhas do nosso labubu. O segredo aqui é cortar o excesso certinho aqui, ó. Ó, um cortinho V aqui no meio das pernas. E já vou definindo aqui essas perninhas, ó. Tá vendo? Então aqui a gente já tem basicamente a estrutura do labubu. Vou só usar aqui uma estequinha lápis pra gente alisar aqui tudo certinho. Deixa tudo alisado, apesar que não precisa tanto cuidado não, tá, gente? Porque a gente vai desfiar tudo isso aqui, né? Então, não se preocupem muito não. E agora, ó, sem perder tempo, a gente vai desfiar toda essa massinha. Eu vou usar aqui uma pinça, mas pode ser aquela estequinha de fazer grama também. Ou pode ser até um palitinho de dente. Vocês podem usar aí o que vocês quiserem. Eu vou começar aqui de baixo, ó. Nas perninhas. E a gente precisa seguir uma direção também, né? No caso, a direção aqui é colocando os pelinhos pra baixo. Então, por isso que eu tô pegando a pinça aqui, ó, de cima pra baixo. Vai beliscando e puxando pra ir formando aqui, ó, essa textura de pelinho. E olha que legal que vai ficando. Já venho aqui na outra perninha também. Não precisa se preocupar aqui com a parte de baixo, né? Que a gente vai colar daqui a pouco o pezinho dele. Só se preocupem em ir desfiando essa massinha, aproveitando que a superfície está molinha, né? Porque a gente precisa ser ágil aqui, né? Precisa ser um pouco rápido. Porque com contato com o ar, a massa já vai secando, né, gente? Então, nessa etapa aqui, a gente precisa ser bem ágil para garantir aí que essa textura fique bem bonita. Porque se a massa começar a secar, vai ficar mais difícil da gente conseguir fazer, ó, essa texturinha de pelo. Então, capricha aí. Vai fazendo isso em toda essa massa azul. Sempre subindo, vai dando a volta, ó. Vai subindo. Vai desfiando esse pelinho. Pode ir tirando esse excesso aqui, ó, da pontinha da pinça. Dá pra fazer também com a estequinha aqui, ó, da Blush, tá, ó. Só que aqui fica outro estilo, outra proposta. Fica legal também, mas eu ainda prefiro com a pinça, gente. Fica com um aspecto mais de pelinho fofo, sabe?
Vai girando, vai subindo. E ó como tá ficando. Depois a gente capricha mais, né? Vai dando um reforço aí em algumas áreas que não ficou tão bem desfiado. Ó, eu vou até em cima e já volto com você. Ó, gente, depois de dar a volta em toda a estrutura, ó, foi assim que ficou. Tá vendo? Aqui em cima não precisa se preocupar, porque aqui vai encaixar com a cabeça, né? Então esse centro aqui não precisa se preocupar não, tá bom? E ó, aqui a gente já vai aproveitar também para colar os pezinhos dele, ó. Tá vendo os pezinhos já secos aqui? A gente pode usar aqui a cola instantânea mesmo, ou a cola branca se você preferir. Ó, gotinha de cola instantânea. Vem com o pezinho e posiciona. Mesma coisa do outro lado, cola instantânea. Pode colocar uma gotinha de cola branca também, né, para reforçar. E posiciona. Olha que legal. Aqui a gente já pode vir novamente com um pincel, com uma pinça. E já ir definindo aqui o contorno do pezinho, ó, para os pelinhos ficarem em volta do pezinho bem certinho. E agora a gente aqui vai aproveitar o próprio palitinho aqui, já vai fincar no isopor aqui e vai deixar isso aqui secando, tá? Enquanto isso, a gente vai para as orelhas. Para as orelhas, a gente vai usar o mesmo processo aqui, ó, na mesma técnica do palitinho de churrasco. A gente vai fincar aqui, ó, na parte de baixo, a parte onde vai encaixar com a cabeça, né? Então, vem aqui, eu faço um furinho, já deixei secar bem essa orelha, ó. Ela vai secar em 2 dias, gente, mas de um dia pro outro já dá pra usar, tá? Na verdade, dentro de 8 horas de secagem, a gente já pode fazer isso aqui. Eu que precisei deixar um tempinho a mais. Então, ó, finca bem aqui o palitinho de churrasco nessa orelhinha. E, ó, depois de fixar, faz o mesmo processo. Passa a água nessa orelha. Ó, aqui nessa cavidade também a gente vai passar água. Passa água nela toda, ó. Ó, espalha essa aguinha. Ó, primeiro eu vou pegar aqui uma bolinha um pouco maior do que uma ervilha. Vou fazer um rolinho com essa massa. E vou encaixar ela aqui no centro da cavidade. Opa! Aqui no centro da cavidade. Pressiono aqui com o dedo. Ó, tiro aqui esse excesso embaixo. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. No labubu é como se essa parte interna aqui da orelha fosse uma costura, né? Então, a gente faz isso aqui, ó, com a esteca de faquinha. Dá várias batidinhas para deixar com essa textura aqui, ó, de tracinho, né? Como se fosse uma costura. Passo água novamente aqui, ó, na parte de trás, nas laterais. E agora, sovo novamente essa massa. Não tem uma quantidade definida, tá, gente? Eu não vou nem pesar isso aqui. É uma quantidade que dê pra gente encapar essa orelhinha. Aqui tem mais ou menos uns 15 gramas de massa no máximo. Ó, abre ela numa espessura não muito fina, mas também não muito grossa. Ó, uns 2 milímetros de espessura. Venho aqui, ó, por trás da orelhinha. Ó, aplico essa massa e venho contornando aqui essa orelha. Eu vou cortar esse excesso aqui no contorno. Esse excesso aqui em cima. E vamos aplicando essa massinha, contornando ela aqui em toda a volta da orelha. Vou tirar esse excesso aqui embaixo também. E novamente a gente vem aqui, ó, com a estequinha com a pinça. E vamos fazer a mesma textura que a gente fez no corpinho, ó. Vai desfiando tudo. Começo aqui pelo contorno. Se achar necessário, aplica mais massa. E vai fazendo isso, ó. Toda a massinha azul.
Volto a repetir, nessa etapa aqui a gente precisa ser ágil, né? Porque a massa ela começa a entrar no processo de secagem. E a gente precisa fazer essa textura aqui com ela ainda úmida. Dá pra gente atrasar um pouco, né, a secagem usando o lenço umedecido, usando o próprio pincel de água. Mas eu ainda prefiro usar a massinha aqui fresquinha, gente, ó. Indo bem rápido a gente consegue, né, fazer esse processo. A gente vai repetir a mesma coisa na outra orelhinha também. Vai reservar orelha, corpinho. Depois que elas derem uma boa ressecada, é que a gente vai pra cabeça, tá? Vai ser a próxima etapa, vai ser a pelagem da cabeça. Vou repetir esse mesmo processo na outra orelhinha, a gente vai deixar secando. Próxima etapa, a gente vai colocar agora a pelagem aqui em volta dessa cabeça, mas primeiro eu vou fazer duas coisas importantes aqui, ó. Um furinho aqui embaixo, onde a gente vai encaixar o corpinho depois. E um furinho aqui atrás, que eu já tinha deixado pronto, né? Que foi o furinho que eu fiz pra deixar aqui a cabeça secando. A gente vai precisar desse furinho mais uma vez aqui, e vocês logo vão entender. Ó, peguei aqui, ó, um pouco mais de 100 gramas. 100 gramas de massa é o suficiente. Pra esse tamanho de cabeça que eu tô usando aqui, é o suficiente, tá? Ó, sova bem essa massa. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Bolinha primeiro, né? Tudo sempre começa com uma bolinha. Dessa bolinha a gente vai fazer um rolinho. Um rolinho de mais ou menos uns 15 centímetros. Vou pegar aqui o meu rolo de abrir massa. E vou fazer isso aqui, ó. Vou marcar aqui o meio desse rolinho. Fazer esse movimento de vai e vem para criar aqui uma faixa de massa. Né? Deixa eu dar um confere aqui. Essa faixa ela vai precisar dar a volta ali na cabeça dele. Então, vou alongar mais um pouco aqui, ó. Principalmente as pontas. Deixando aqui esse meio um pouco mais grossinho. Bem de leve, levemente mais grossinho. Ó. Então, primeiro passa a água aqui em volta. Todo o contorno aqui dessa cabeça. Eu vou passar a água. Espalha bem essa aguinha. Até sentir que ela ficou um pouco pegajosa. Já tá bem seco aqui. Mas espalhando água aqui, ó, com o pincelzinho, a gente consegue liberar a cola da massa. E agora sim eu venho aqui, ó, com essa faixinha de massa bem no topo dessa cabeça aqui, ó. E a gente vai dar a volta, vai contornar tudo isso aqui, ó. Pegando aqui a bordinha da cabeça. Tá vendo? É da massa pêssego. Não vai esconder muito o rostinho, não, tá? O rostinho ele precisa ficar à mostra. Pega bem na bordinha aqui, ó. Dá a volta. Nessa cabecinha. Vou cortar aqui esse excessinho que ficou aqui. Aqui atrás, ó, a gente vai rejuntando essa massa aqui pro centro. Ó, vem aqui com o rolinho. Esse pedacinho aqui de massa, ó. Eu vou até pegar mais um pedacinho. Pra cobrir ali aquele buraquinho. Por isso que precisa ser um pouco mais de 100 gramas de massa. Tá? Ó. Vou colocar mais um voluminho de massa aqui. E prontinho. Ó, é isso aqui que eu preciso. Lembra que eu falei que a gente ia precisar novamente desse furinho aqui de trás? Pois é, a gente vai espetar aqui um palitinho de churrasco. Bem aqui no meio vai encontrar o furinho, já encontrei. E a gente vai segurar sempre aqui, ó, nesse palito, como se fosse um pirulito. E agora a gente vai fazer aquele trabalho de textura, gente. Sim, a gente precisa fazer o trabalho de textura. E a gente precisa ser bem dinâmico nessa hora, como eu sempre falo pra vocês, né? Pra que a massa não comece a secar. Ó, primeiro eu vou passar mais um pouco de água aqui nesse contorno. Vou passar aqui, ó, o pincelzinho modelador da ponta pequena. Pra garantir que essa massinha aqui, ela vai estar bem firme aqui em volta, ó. Passa aqui em todo o contorno. Lembrando que o rostinho aqui já tá seco, né? O centro aqui do rostinho. E, ó. Passo o pincelzinho pra ir vedando essa massa aqui em todo o contorno do rosto. Porque a gente vai beliscar bastante ali, né? Toda a volta.
Pra garantir que essa massinha vai estar bem presa aqui no contorno. Olha, agora sim a gente vem com a pinça e vamos fazer aquele trabalhinho de textura. Eu vou começar aqui pelo meio da cabeça, ó. E venho beliscando e puxando, beliscando e puxando, beliscando e puxando. Ó, começo aqui no contorno do rostinho, que é o principal. É o que vai aparecer primeiro, né? Vai ser o tchan. Então, vem beliscando essa massinha que for acumulando na ponta aqui, a gente vai tirando. E vai contornando tudo isso aqui, ó. Quanto melhor ficar esse desfiado, mais bonito vai ficar o nosso labubu. Então, capricha aí. Ó, vai pinicando e puxando, pinicando e puxando. Vai dando a volta. Vou adiantar um pouco aqui e já volto com vocês. E, ó, gente, vai contornando tudo aqui, ó. Sempre de frente para trás. Começa pela frente, aí vai até a parte de trás. Eu deixei aqui esse meio assim fazer, porque é onde vai encaixar o corpinho. Então, não precisa, né, com essa textura até lá. Ó, vai tirando aqui esse excesso que for acumulando na ponta da pinça. Vai dando a volta, não deixa espaços, né, faltando beliscar, tem que beliscar tudo. Isso dá todo um diferencial aí na peça, né, que ela tem essa característica dessa textura como se fosse uma pelúcia. Aí vocês vão me perguntar, o não dá pra fazer usando aquela própria pelúcia, né, que é mais característica, né, do personagem? Dá sim, gente. Vocês encontram aquela pelúcia em lojas para artesanato, né, que vendem tecido. E é só fazer tudo de biscuit e depois revestir. No caso, não precisaria nem fazer isso que a gente tá fazendo aqui, né? Só revestiria com biscuit. Poderia até usar massa natural em toda a volta. Aí depois é só colar lá aquela carapinha, né? Aquele tecido com a pelúcia. E ó, gente, já fixei aqui as orelhinhas, né? Aproveitei que a massa tava fresca. Colei elas aqui, bem no meio da cabeça. Vou fazer a mesma coisa agora com o corpinho. Por isso que eu deixei primeiro esse corpinho, essas orelhinhas secando. Pra nessa hora aqui, ó, com a massinha aqui ainda fresca, a gente fazer essa fixação, tá? Então, ó, cabecinha presa aqui no isopor. A gente vem aqui, ó, segura aqui onde ainda tá seco. Venho bem no meio, opa, um pouco mais pra baixo. E fixo esse corpinho. Já passei a cola instantânea em volta. E, ó, seguro aqui. Até essa cola fazer efeito. Posso colocar um apoio aqui embaixo do corpinho também. Acho que não vai ser nem necessário. Mas eu vou colocar aqui um pedacinho de papel alumínio para apoiar melhor esse corpinho. E vou deixar ele aqui até essa massinha aqui em volta da cabeça secar. Né? E a gente ter aí a estrutura, né, pronta, a base aí do nosso labubu prontinho. E agora falta só colocar os bracinhos, que já poderia ter feito também, né? Eu já poderia ter feito o bracinho, deixar aqui já no corpinho, para quando fixar tá tudo certinho. Mas não, vou deixar secar tudo aqui para finalizar colocando os bracinhos, tá? Então agora vamos deixar secar aqui por mais ou menos umas 4 horas, vai ser o suficiente pra gente manipular. E ó, gente, depois de 2 horas secando, eu deixei secando na frente do aquecedor e secou rapidinho, ó, já tá bem firme. É claro que se eu pressionar com muita força aqui lá no centro da massa, vai estar molinho ainda, então a gente não precisa, né, apertar com força. Mas já dá pra gente manipular aqui a peça, ó. Agora eu vou tapar aqui o furinho, como eu falei pra vocês, e é bem simples. A gente vai pegar aqui a mesma massinha que a gente usou. Ó, vai passar água, né? Ó, passo água aqui em todo o entorno aqui, ó, do furinho. E aplico aqui uma bolinha de massa. E venho novamente com a pinça. E vou beliscando aqui, ó, essa bolinha de massa e prontinho. Ó, depois que secar, não vai nem parecer que tinha nenhum furinho aqui. Né? Se você quiser também colocar aqui, ó, fazer um encaixe nesse contorno, não acho necessário. Por isso mesmo, né, que eu decidi aplicar tanto as orelhinhas quanto o corpinho com a massa aqui em volta ainda molinha, para que a gente tivesse aqui, ó, esse efeito, né, de encaixe aqui, ó. Tá vendo? Então, não acho necessário a gente aplicar massa também aqui em volta para fazer o encaixe. Não acho. Né? Agora a gente vem aqui direto e já vai fazer, né, os bracinhos. E para cada bracinho eu vou usar 7 gramas da massinha azul, que a gente usou em todo o corpo. Né, da mesma massinha.
7 gramas de massa. Ó, vou sovar essa massinha. Já tenho aqui as mãozinhas já secas. Pois é, gente, a gente precisa respeitar, né, o processo de secagem de algumas etapas para ter aí um resultado legal da nossa peça. Ó, a gente pode usar aqui um pedacinho de arame galvanizado no encaixe aqui do braço, ó, bem na lateral do corpinho aqui a gente vai encaixar esse arame, ó. Lateral do corpinho, dá um espaço de mais ou menos meio centímetro, perfura. Ó, tá vendo? A massa já tá bem seca, mas a gente ainda consegue perfurar com facilidade. Encaixa esse araminho aqui, tem mais ou menos 3 centímetros de arame aqui. E já posiciona esse arame na posição que você quer que o bracinho fique, ó. Ele vai dar aí, né, a direção do braço. A gente vai fazer o seguinte aqui, é bem fácil. Bolinha. E em seguida um rolinho. Esse rolinho vai ficar com mais ou menos, ó, pouco mais de 3 centímetros. Vou passar o pincelzinho de água aqui, ó, em todo o entorno do arame. Espalha essa água. Venho com esse rolinho de massa e encaixo aqui no arame, ó. Desse jeito. Ó. Faço uma pressãozinha aqui com o dedo em todo o contorno. Aqui a gente pode até usar o pincel modelador também, ó. Pra fazer uma junção aqui da massinha nova com a massinha já seca. Ó. Faz só uma pressãozinha aqui em volta da massa. Para deixar essa massinha bem rente, né, com a massa já seca. E depois de fazer isso, a gente vem novamente aqui, ó, com a pinça e vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez em todo o corpinho, ó. Vem beliscando toda essa massinha com a pinça. Ó, começo aqui pela base e vou em direção ao punho. E ó, depois de fazer a textura em todo o bracinho, agora a gente já pode colar a mãozinha. Essa aqui que é a mãozinha direita. Então aqui, ó, vou colocar uma gotinha de cola. Pode ser a cola branca, pode ser a cola instantânea. Ó, só uma gotinha é o suficiente. E a gente vai encaixar esse bracinho bem aqui, ó. Desse jeito. Ó, que legal. Agora é só repetir a mesma coisa agora desse lado. E é claro que não pode faltar, né, aquela boa ruborizada. Ó, peguei aqui a paleta Tropicália, mas pode ser qualquer paleta aí, ou então um giz pastel. Vou pegar aqui esse tomzinho de vermelho, com o pincel seco. Tiro o excesso aqui na minha mão. E a gente vai bem aqui no cantinho da boca, ó. Dá aquela ruborizada, pra deixar ele ainda mais fofo. Ó, cantinho da boca. Também pode passar um pouquinho aqui também no nariz, né? E vou passar um pouquinho na testa também. Mãozinhas. Vamos sair do padrão, né? O Labubu, ele não tem toda essa pintura, todo esse ruborizado. Mas a gente no biscuit, né, pode aí fazer do jeito que a gente quiser. Ó, orelhinhas. Olha que legal. E ó, pra quem quiser fazer o Labubu aí pra pendurar na bolsa, dá pra fazer também. Eu peguei aqui um pedacinho de fita de cetim, mais ou menos 16 centímetros de fita. Essa aqui é uma fita de, deixa eu ver aqui, de 2 centímetros de largura, mas a largura aí você que vai decidir. A gente vai precisar também aqui de uma argola de chaveiro. A gente pega essa argola de chaveiro, passa aqui no meio da fita, ó. E vai ser isso aqui que a gente vai fixar aqui por trás, ó, na cabecinha do Labubu. Vem aqui, ó, bem atrás das orelhinhas dele. E vou fazer um corte aqui, ó, com o estilete.
corte precisa ser mais ou menos ali da largura da fita. Ó, tá vendo o cortezinho ali? E vou usar aqui a cola universal da Tecbond, ó. Vou passar aqui um pouquinho da cola. Venho com a fitinha aqui, ó. Acomodo ela aqui acima da cola. E com a esteca, a gente vai fincar essa fita pra dentro, ó. E assim que vai ficar, a gente vai deixar isso aqui até a cola fazer efeito, né? Depois que a cola fizer efeito, a gente já vai poder usar, vai poder pendurar aí, né, onde quiser. Aqui, ó, com a cola universal da Tecbond. Ou qualquer outra cola que você preferir. Aí, ó, temos aqui, ó, o nosso Labubu prontinho. Com a argolinha e tudo. E prontinho, gente, ó, nossos Labubus estão prontos. Olha que fofura que ficou. Ó, com direito ao suporte para colocar na bolsa e tudo. Olha isso. Que fofinhos que ficaram. E aí, o que vocês acharam da aula? Deixa aí nos comentários, compartilha com os amigos que vão gostar desse tipo de conteúdo aqui também. E é isso aí, gente. Um beijão para vocês e até a próxima aula.